Então, nós vamos aí dar continuidade com os fatores ambientais. Veja que os fatores ambientais, eles também não estão sozinhos. Eles estão ligados aos fatores físicos ou biológicos, tá? Então, os fatores ambientais exercem firme e constante influência sobre nossas atitudes e nossas escolhas diárias, tanto externa quanto internamente. Isto é, como nos sentimos e enxergamos a nós mesmos. As reações a cada estímulo ambiental se darão de acordo com a estrutura psíquica de cada pessoa. E essa estrutura psíquica estará intimamente ligada às experiências que a pessoa teve durante a vida. Assim, se estabelece uma relação circular entre os fatores geradores de transtornos mentais, onde um ocasiona o outro, tá? Então, esses fatores ambientais, pessoal, é a questão social, é a questão cultural e é a questão econômica, financeira, tá? Que todos estão ligados a essa questão da mente. Como, por exemplo, nossas relações, tá? Sejam essas relações amorosas ou não, elas vão mexer com o nosso emocional, tá? Então, se eu estou, né, vivendo de amor, tá? Então, meu emocional, ele está muito bem. Digamos que o amor acabe, então, meu emocional, ele vai estar muito mal, tá? Isso pode estar causando uma instabilidade emocional. Para quem já tem alguma predisposição a ter um transtorno mental, essa instabilidade emocional, no caso de relações amorosas, pode ser uma causa de um transtorno mental, tá? A questão de um relacionamento, de um mau relacionamento no ambiente de trabalho, tá? Então, veja, você trabalha com um colega onde você já teve alguns atritos com esse colega, tá? E com outro, você sente que o clima é pesado, tá? Você não desenvolve bem. Poxa, hoje é o dia que esse colega trabalha, tá? Então já fica aquele clima tenso, né, pesado, a questão do relacionamento, a questão de se desenvolver as atividades, tá? No dia que esse colega falta, ai, que bom, né, o clima fica bem mais ameno. Isso quem está criando, a minha própria mente, tá? Então, também é um fator precipitante, ok? Então, dentro dos fatores sociais, podemos compreender todas as interações que temos com o outro, nossas relações pessoais, profissionais e com outros grupos. Estudos falam da importância das pessoas significativas em nossa infância e de como ficam marcadas em nós as suas formas de pensar e agir, assim como as reações que passamos a ter influenciam o nosso comportamento diante de outras pessoas, né? Então, a questão de quando a gente perde alguém que é significativo para nós, tá? Dependendo do período que a gente perca essa pessoa, muitas vezes a gente não vai conseguir enfrentar esse problema, tá? Enfrentar essa perda. Dependendo da forma que nós perdemos, muitas vezes nós sozinhos não vamos conseguir, tá? É aí que entra a questão dos sofrimentos psíquicos, tá? Com relação à perda de alguém que é significante para nós, tá? Então, é diferente, né, em questão de estrutura de personalidade, a criança que perde o pai, do adulto que perde o pai, tá? Porque a criança tem aquela questão de dependência, né? Onde o pai era o herói, né? Onde a relação dela é de convívio dentro de casa com o pai, tá? Então, existe todo esse processo, toda essa questão da dependência, além de que essa criança, ela está formando a sua personalidade, tá? Um adulto, ele já tem a sua personalidade formada, ele já tem outras relações, tá? Ele talvez não more mais nem com o pai. Logicamente que a dor é grande, né? Talvez seja a mesma, mas a questão do enfrentamento dessa dor, tá? Dessa perca,
possa ser que seja diferente, né? A questão de como eu enfrento, tá? Quando a gente perde alguém que está vindo num processo, né, numa doença crônica, que ela tem, né, períodos de hospitalização, ou em casa, né, então a gente já espera, né, porque ele já está nesse processo da doença, tá? A dor é grande, mas a gente já espera, né? Ao contrário, né, de um acidente, ao contrário do que nós estamos vivenciando hoje, né? Que hoje a pessoa apresentou os sintomas, fez o teste, deu positivo, se internou, morreu, tá? Então, esse processo é muito mais doentio, né? Muito mais, doentio não, desculpa, é muito mais doloroso, né? Porque a gente não espera, tá? Então, a forma das nossas relações, das perdas, das relações que nós construímos, de como essas relações são boas ou são ruins, elas estão em nossa mente. Elas estão facilitando ou bloqueando algo na nossa mente, tá? O que torna aí um fator ambiental, um fator de predisposição a desenvolver um transtorno mental, ok? A mesma coisa aí entre os fatores culturais, tá? Dentro dos fatores culturais, nós temos aí, podemos lembrar de todo o sistema de regras no qual estamos envolvidos. Este sistema varia de país para país, de estado para estado, de grupo para grupo e também de acordo com a época. Ou seja, noção de certo e errado, de bom e mal, varia muito dependendo do local e época em que estamos. Os mitos, as crenças, os rituais que nos cercam não dão as noções de bem e mal que são aceitas pelos grupos aos quais pertencemos. Seja ele o nosso país, o nosso grupo religioso, a nossa escola ou mesmo a nossa família, tá? A nossa questão cultural, ela é muito marcante para nós, tá? A forma como os nossos pais nos criaram, eles são muito marcantes para nós. Até que a gente comece a conviver com outras pessoas, ter outros relacionamentos, construa outras regras, tá? Muitas vezes essas regras que nos foram impostas, né, culturalmente pelos nossos pais, nos fazem apresentar determinados sofrimentos, tá? Como, por exemplo, a mulher que não quer casar, tá? Mas alguns pais, eles acham que a mulher foi feita para casar e eles impõem isso na cultura dessa mulher, dessa menina, né? E ela cresce com aquilo que ela tem que casar, que ela tem que constituir uma família, mas não é isso que ela quer para ela, né? A questão é da gente querer outro caminho que não seja o estudar, tá? Na verdade, tem pessoas que não gostam de estudar, né? Muitas vezes os pais forçam, os pais obrigam, os pais procuram meios para que essa pessoa estude e ela não quer, não é para ela, né? E daí ela fica nesse sofrimento, frequenta a escola, né? Porque os pais querem que ele frequente. Muitas vezes ele entra numa universidade porque os pais querem que ele entre nesse curso, né? Questão cultural, eu já venho de uma família de médicos, então eu também tenho que ser médicos. E quando eu me deparo lá no meu profissional, eu sou um péssimo médico, né? Eu sou um péssimo profissional. Por quê? Porque não foi isso que eu escolhi para mim. Mas, na realidade, essa cultura que muitas vezes nós somos impostos e que a gente não cria, não consegue criar outros meios, seja por medo, seja por vergonha, seja por obediência, tá? E a gente acaba infeliz, tá? Então, essa questão cultural ela está influenciada, né, nos meios ambientais, por quê? Porque são as nossas escolhas, tá? Eu cresci nas regras do meu pai,
né? Só que hoje eu já sou independente, já tenho uma família, então eu posso criar minhas próprias regras. Ou eu tenho que permanecer nas regras do meu pai, tenho que permanecer nas regras da minha mãe, tá? E daí a gente vai se moldando, tá? E buscando aquilo que é melhor para nós, que é a questão dos refúgios, a questão da busca da minha estabilidade emocional, ok? E também com relação ao ambiente, tá? Nós temos os fatores econômicos, tá? Podemos nos referir à nossa possibilidade mais direta de aquisição de bens, ou seja, o nosso bolso, quando as atuais condições sociais, onde a miséria, aliada à baixa escolaridade, pode levar ao aumento da criminalidade e esta ao aumento da tensão em nosso dia a dia, tá? Pessoal, essa questão econômica, ela vai mexer muito com uma questão emocional. Pessoas que nasceram numa classe alta, de repente, elas perdem todo aquele poder aquisitivo, algumas delas não conseguem sobreviver a esse novo meio, tá? Sobreviver a essa nova situação. E daí é uma das causas da tentativa de suicídio, tá? Elas não têm o controle psíquico, o controle emocional de viver essa nova realidade, tá? Então elas preferem tirar a própria vida do que viver hoje numa classe abaixo da que ela sempre viveu, na questão financeira, tá? Aquela pessoa que acumula muitas dívidas, tá? Onde muitas vezes ele não vê uma saída. Muitas vezes também são pessoas que precisam, né, de uma ajuda psicológica, porque elas têm como a tentativa de suicídio a melhor das alternativas, certo? Então, vocês irão ver nas dicas, né, do slide da aula passada, tá? Que hoje mesmo eu vou, né, postar essa aula para vocês, mas é só como conhecimento, tá? Essa questão da busca dos refúgios, tá? De muitas vezes quando eu tenho um problema, tá? Que eu já tentei várias vias, várias alternativas, e eu não vejo mais nenhuma alternativa, a partir do momento que eu converso com alguém, converso com o outro, e o outro me escuta, né? Porque também tem esse fato, o outro escutar, talvez ele tenha outra alternativa e essa alternativa dê certo. Ok? Então, dentro desse fator ambiental, onde a gente trabalha as nossas relações, onde a gente trabalha as nossas culturas, as nossas regras, onde a gente trabalha essa questão econômica, muitas vezes o conversar com alguém que nos escute, né? Seja um amigo, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um familiar, tá? Ele pode nos ajudar. Ok, pessoal? Aí, com relação ao ambiente, vocês vejam, né? Aquele exemplo que eu estava dando. Eu sou uma pessoa, né, que tenho minha mãe com transtorno mental. Então, geneticamente, né, pelos fatores físicos ou biológicos, eu tenho uma predisposição maior a desenvolver um transtorno mental. Isso não obrigatoriamente quer dizer que eu desenvolva, mas eu posso desenvolver. Minha mãe tem muitas crises, tá? E eu presencio, quando criança, todas essas crises. Elas, às vezes, me batem sem eu merecer, tá? Dentro da própria crise. Isso eu estou construindo a minha personalidade, tá? Eu sou adolescente, tá? Então, eu passo por todos aqueles problemas psicológicos que todo adolescente passa e tenho uma predisposição maior ainda, porque além da genética, eu tenho uma ambiental. Minha mãe sofre crises de transtorno mental. Minha mãe é esquizofrênica, tá? Então, veja que eu tenho dois fatores. E
vem o meu fator psicológico, que é o que a gente vai ver logo após, que está influenciado, tá? Então, vejam, pessoal, que eles estão interligados, tá? Ao mesmo tempo, outro exemplo, eu não tenho nem meu pai nem minha mãe com transtorno mental. Ninguém na minha família nunca foi diagnosticado com transtorno mental. Porém, né, eu sempre tive uma família desestruturada. Desde criança, eu presenciava meu pai alcoólatra, meu pai batendo na minha mãe, uma situação econômica crítica, muitas vezes passava fome, tá? Tinha que pedir comida no vizinho, muitas vezes perdia a escola porque meu pai estava embriagado, a gente não podia sair. Então, isso é o quê? O ambiente. A desestruturação do ambiente, ele pode ser um facilitador para que essa criança, seja quando adolescente, seja quando adulta, desenvolva um transtorno mental. Por quê? Porque ele teve o fator precipitante, tá? É mais fácil ele, com essa vida desestruturada, familiar, com essa família desestruturada, desenvolver um transtorno mental do que aquela criança que que cresceu num ambiente salutar, tá? Isso não quer dizer que ele vá desenvolver. Isso quer dizer que ele tem uma predisposição maior a desenvolver, tá? Agora vamos para a criança no ambiente saudável, né? Essa criança no ambiente saudável, ela também pode desenvolver um transtorno mental, tá? Porque o ambiente dela, né, está saudável agora, mas e a formação da personalidade dela, tá? Será que foi construída numa base sólida, tá? Será que ela é uma criança com medos que nunca foram trabalhados, né? Será que ela é uma criança com anseios que nunca foram vistos pelos pais, certo? Apesar dos pais darem muito amor, tá? Mas isso passou despercebido, ok? É uma coisa que deve ser vista, né, nos dias que nós vivemos, né, essa questão dos pais correrem muito, né, para a própria sobrevivência mesmo, né, e daí, muitas vezes, os filhos, eles são criados com pessoas estranhas, onde nós, como pais, damos os nossos ensinamentos, e a pessoa que está criando, ela também dá os ensinamentos dela. Então, algumas vezes, essa criança ela pode entrar em conflito. Poxa, eu faço o que os meus pais dizem ou faço o que minha babá, né, a pessoa que me criou, que está me criando, diz, né? Então, esse conflito, ele pode estar sendo criado na cabeça da criança, tá? E isso passar despercebido, mas ela foi criada num ambiente saudável e daí gerou tudo isso, tá? E futuramente ela pode desenvolver um transtorno mental, tá? Outra situação, pessoal, com relação a esse psicológico, eu nem passei, nem foi o slide do psicológico, tá? É com relação à superproteção. A criança, né, o adolescente, ele tem que vivenciar os seus próprios problemas, tá? Eu não posso colocar o meu filho numa redoma de vidro, tá? Onde ele seja super protegido, e quando de repente esse vidro quebrar e ele for exposto aos problemas da vida, tá? Que criança tem, que adolescente tem, que adulto tem mais ainda, né? Ele não sabe enfrentar, tá? Ele tem um bloqueio, ele não conseguir, muitas vezes, nem falar e também poder criar um transtorno mental, ok? Então, essa vivência, ela tem que acontecer, tá? A criança, ela tem que ser orientada com relação ao que ela passa na escola, tá? A criança, ela tem que ser orientada quando ela briga, tá? Ela tem que realmente ter contato com outras crianças, ela não pode ser criada sozinha, ela ser criada isolada, ela ser criada super protegida, ok? Isso também é um fator precipitante ou predisponente para desenvolver um transtorno mental.
Ok, pessoal? Dentro dos fatores emocionais ou psicológicos, nós temos aí a repetição constante de exposições à frustração por períodos mais prolongados. Pode levar o indivíduo no futuro a desenvolver uma série de transtornos mentais. Alguns autores identificam aí as raízes emocionais das psicoses e das síndromes do pânico. Essa questão, pessoal, nós temos que vivenciar e deixar que a pessoa viva, tá? Logicamente, a gente dando aquela estrutura, tá? A gente dando, quando a gente for ver a formação da personalidade, nós vamos falar muito disso, tá? Que a pessoa ela precisa ser orientada, mas ela tem que realmente viver, ok? E veja que esses fatores, pessoal, mais uma vez, eles estão interligados. É a questão genética, tá? É a questão ambiental, é a questão psicológica, que é a formação da nossa personalidade, ok? Eu posso nunca ter tido nenhum problema psicológico, nenhum problema genético, tá? Nenhum problema ambiental, tudo foi saudável, tá? Mas só que hoje, na vida adulta, eu estou somatizando problemas, tá? Eu não estou conseguindo superar determinados traumas, superar determinadas perdas. E daí, o meu emocional está fragilizado. Se eu não tiver um suporte, se muitas vezes eu não procurar ajuda, se eu não desestressar, isso é um fator desencadeante também para o transtorno mental, né? A questão, pessoal, é de nós vivenciarmos as coisas e encararmos da melhor maneira, tá? Quando, por exemplo, né, alguém perde um parente e aquela pessoa, né, faz uso de medicações, onde ela adormece, onde ela não consegue viver aquele momento. Pessoal, ela tem que viver aquele momento, ela tem que vivenciar aquele luto, tá? Ela tem que chorar, ela tem que sofrer, ela tem que gritar, ela tem que extravasar, certo? Porque aquilo são reações diante de uma perda. O emocional, né, ele se prepara, né, para aquilo tudo que ela está vivenciando, ok? O depois são as consequências da perda, né? Se ela vai conseguir sozinha superar isso, se ela não vai conseguir sozinha superar isso e precisa de uma ajuda psicológica, certo? Mas o momento, ele tem que ser vivenciado, tá? Se a pessoa não vivenciar aquele momento, ela vai sofrer muito mais depois. E a reação, né, pelo depois, pode ser não só o sentimento de perda, mas a irritabilidade, por não ter presenciado, não ter sofrido, não ter gritado, não ter chorado, não ter abraçado, né? A agressividade, tá? O sentimento de falta maior ainda, ok? Então, todos nós temos que passar por isso, né? Todos nós, infelizmente, vamos passar por isso, porque né, tudo nos leva ao que nós estamos vivenciando hoje, porque é que, assim, está mais sofrido ainda perder alguém hoje do que se perdia antes. Porque a gente não pode, principalmente se o diagnóstico for COVID, né? Nós não temos tempo de ter esse último contato, né? De estar lá abraçando, sofrendo, chorando, gritando, tá? A gente é impedido disso. Então, assim, o sofrimento é bem maior para essas pessoas que, infelizmente, estão perdendo o outro, tá? Nesse momento de pandemia. Tranquilo, pessoal, com relação aos fatores? Então, veja que os fatores influenciadores, eles não são separados, eles estão interligados, tá certo? Então, tem a questão genética, hereditária, tem a questão do feto que sente a mãe, que sente o emocional de sua mãe, tá? Que pode sofrer algo durante o período do parto, uma hipóxia cerebral, a questão da amamentação, tá? Nós temos os fatores ambientais que estão ligados à questão econômica, à questão das nossas relações, à questão da nossa cultura, como eu sou,
como eu fui criada, como eu agora quero ser, a quem eu devo enfrentar, tá? Se é a sociedade, se é os meus pais, se é a minha família, tá? E a questão psicológica, né? A formação da nossa personalidade, do nosso do nosso psicológico mesmo, até onde eu consigo enfrentar sozinho, até onde eu tenho que pedir ajuda, tá? Até onde eu posso vivenciar o que eu estou vivenciando sozinha, ok? Então, eles estão interligados. E aquela pessoa que tem, né, todas essas perdas, né, tem algum desses fatores, ela tem uma predisposição maior a desenvolver um transtorno mental. Não obrigatoriamente ela irá desenvolver, tá? Assim como aquela pessoa que não teve nenhum desses fatores, mas ela pode desenvolver alguns deles, como, por exemplo, os emocionais ou psicológicos, certo? E acabar desenvolvendo aí na vida adulta, na adolescência, numa depressão pós-parto, tá? Ok, pessoal? Tranquilo, né?